Ora viva, estimado telespectador e internauta que a esta altura está conectado ao canal FTV, para si que nos acompanha da TMT, posição 17, agradecemos pela sua audiência e para si que também nos acompanha em diversas plataformas digitais, nós temos a agradecer pela esta audiência. Hoje não iremos fazer o diferente, vamos olhar acerca de vários temas que marcaram a província de Inhambane. Para debruçarmos, eu sei que relativamente a este tema, tenho aqui comigo o Dr. Ilófero da Conceição, este que é jurista de profissão, e ao meu lado direito tenho Antônio Zacarias, este que é jornalista e ativista social. Para já vou saudar Antônio Zacarias, se tiver um ponto prévio, pode deixar ficar e saudar os telespectadores. Antônio Zacarias, é bem-vindo a esta edição de debate. Bom, o ponto prévio para nós seria, se calhar, um breve olhar daquilo que foi a abertura do ano letivo. E a província de Inhambane realizou a cerimônia oficial da abertura do ano letivo na escola básica de Murungulo, no distrito de Massinga, que é, por sinal, o distrito mais populoso da província. E coincide que aquela escola passa necessariamente a ter algumas infraestruturas que justificam que seja chamada mesmo por Escola Básica de Murungulo. E o apelo que foi feito pelo governador emocionou-nos, porque é a primeira vez que ele vai para o contacto popular e não escondeu a necessidade de apelar aos gestores das escolas de toda a província de Zandamela-Save para que sejam pragmáticos, para que tenham um espírito de prestação de contas. E isto emocionou-nos. Ouvir isso pela primeira vez da boca dele já é um dado emocional. Exato. Pois bem, ficou aqui o ponto prévio do Antônio Zacarias, que olhou para aquilo que foi a abertura do ano letivo cá na província de Inhambane. Para já, vou saudar Ilófero da Conceição. É bem-vindo a esta edição de debate. Pode saudar os telespectadores e, se tiver algum ponto prévio, pode deixar ficar. Muito obrigado. Saudar a todos os telespectadores em todas as plataformas e também, como questão prévia, apenas a apelar a todos os pais encarregados de educação para que levem os seus filhos à escola, incentive-os a ir à escola, uma vez que o ano letivo já iniciou, e a necessidade de apelar a todos à conservação das escolas, assim como do material que lá está, porque a escola é de todos e devemos todos conservar. Exato. Pois bem, fica aqui este ponto prévio do Ilófero da Conceição, também não fugiu daquilo que foi a introdução do Antônio Zacarias. Olharam aqui para aquilo que foi a abertura do ano letivo. Para já vamos dar o pontapé de saída para um dos temas que nós iremos debruçar nesta sessão de debate, que é o que vamos olhar, sim, vamos olhar para o setor do turismo. O que nós vamos olhar neste tema, vamos olhar para a questão das manifestações que impactaram de forma significativa neste setor de turismo. Temos o turismo nesta parcela do país como uma das fontes de renda nesta província, e foi severamente afetado. Não houve, sei que é aquilo que é a entrada de turistas, como nos anos anteriores, e impactou de forma significativa. Antônio Zacarias, temos o turismo que não escapou das ações, já sei que é das manifestações, e o turismo registrou uma baixa no que diz respeito também, e olhamos para aquilo que foi a baixa da economia na província. O que o governo deve fazer para poder alavancar este setor, uma vez que tivemos estas manifestações e trouxeram baixa neste setor? Antônio Zacarias, começo consigo. Nós achamos que tem de ser feito um trabalho de base em que o governo, através do setor específico que trata matérias ligadas ao turismo na província, deve realizar uma triagem. Triagem essa que há de chegar à conclusão
de análise concreta do impacto negativo que as instâncias turísticas e hoteleiras sofreram, para daí começar-se a estudar pacotes concretos de estímulo para a revitalização do turismo, porque é preciso compreender que provavelmente 2 ou 3 meses antes das manifestações começarem, os operadores turísticos já tinham começado também a organizar os seus lugares para o melhor aconchego e lazer dos seus clientes. E os operadores turísticos também já tinham começado a investir em grande, que é para ter todas as mercadorias e todos os produtos que o operador, o turista, neste caso concreto, exige quando chega numa estância turística. É preciso também compreender que anos depois daquela situação de Covid-19, eventualmente este ano, o ano passado, neste caso 2024, tinha sido um ano de grande restart, digamos assim, do turismo, pelo que os operadores turísticos, os donos das instâncias turísticas, haviam começado a revitalizar os seus investimentos e depois veio o problema das manifestações, que impediu de certos turistas a viajarem até a província de Inhambane, na sequência do medo que isso instalou, o facto de algumas instâncias turísticas terem feito reservas de alguns turistas que já haviam manifestado o interesse de passar alguns dias ou a quadra festiva, o Natal e o final do ano, e depois não conseguiram vir. Alguns cancelaram. Portanto, o investimento já estava lá, estava feito no sentido de compras feitas, grande parte delas na África do Sul, mesmo cá dentro do país. E isso impediu os turistas de viajarem, impediu os guests, não é, de chegar às instâncias turísticas. De certa forma, compete agora ao governo fazer um exercício, um crivo que ajude a identificar efetivamente as instâncias turísticas que sofreram grande parte do impacto negativo provocado por estas manifestações e depois daí começar a estudar pacotes de estímulo para que se reanime a economia turística na província. Pensamos nós que para alavancar o turismo na província de Inhambane, essas são as premissas básicas. Pois bem, fica aqui esta intervenção de Antônio Zacarias no que diz respeito à situação de turismo em que registrou uma baixa, as instâncias hoteleiras ficaram numa situação não das melhores, podemos assim dizer, por conta das manifestações. Vou já para o Dr. Ilófero, uma vez que já tem o microfone nas mãos. Dr. Ilófero, como é que olha para aquilo do ano letivo? Para já vamos dar o pontapé de saída para um dos temas que nós iremos debruçar nesta sessão de debate, que é o que vamos olhar, vamos olhar para o setor do turismo. O que nós vamos olhar neste tema, vamos olhar para a questão das manifestações que impactaram de forma significativa neste setor de turismo. Temos o turismo nesta parcela do país como uma das fontes de renda nesta província e foi severamente afetado. Não houve aquilo que é a entrada de turistas como nos anos anteriores e impactou de forma significativa. Antônio Zacarias, temos o turismo que não escapou das ações, já sei que é das manifestações, e o turismo registrou uma baixa no que diz respeito também, e olhamos para aquilo que foi a baixa da economia na província. O que o governo deve fazer para poder alavancar este setor, uma vez que tivemos estas manifestações e trouxeram baixa neste setor? Antônio Zacarias, começo consigo. Nós achamos que tem de ser feito um trabalho de base em que o governo
através do setor específico que trata matérias ligadas ao turismo na província, deve realizar uma triagem. Triagem essa que há de chegar à conclusão de análise concreta do impacto negativo que as instâncias turísticas e hoteleiras sofreram, para daí começar-se a estudar pacotes concretos de estímulo para a revitalização do turismo, porque é preciso compreender que provavelmente 2 ou 3 meses antes das manifestações começarem, os operadores turísticos já tinham começado também a organizar os seus lugares para o melhor aconchego e lazer dos seus clientes. E os operadores turísticos também já tinham começado a investir em grande, que é para ter todas as mercadorias e todos os produtos que o operador, o turista neste caso concreto, exige quando chega numa estância turística. É preciso também compreender que anos depois daquela situação de Covid-19, eventualmente este ano, o ano passado, neste caso 2024, tinha sido um ano de grande restart, digamos assim, do turismo, pelo que os operadores turísticos, os donos das instâncias turísticas, haviam começado a revitalizar os seus investimentos e depois veio o problema das manifestações, que impediu de certos turistas a viajarem até a província de Inhambane, na sequência do medo que isso instalou, o facto de algumas instâncias turísticas terem feito reservas de alguns turistas que já haviam manifestado o interesse de passar alguns dias ou a quadra festiva, o Natal e o final do ano, e depois não conseguiram vir. Alguns cancelaram. Portanto, o investimento já estava lá, estava feito no sentido de compras feitas, grande parte delas na África do Sul, mesmo cá dentro do país. E isso impediu os turistas de viajarem, impediu os guests, não é, de chegar às instâncias turísticas. De certa forma, compete agora ao governo fazer um exercício, um crivo que ajude a identificar efetivamente as instâncias turísticas que sofreram grande parte do impacto negativo provocado por essas manifestações e depois daí começar a estudar pacotes de estímulo para que se reanime a economia turística na província. Pensamos nós que para alavancar o turismo na província de Inhambane, essas são as premissas básicas. Pois bem, fica aqui esta intervenção de Antônio Zacarias no que diz respeito à situação de turismo em que registrou uma baixa, as instâncias hoteleiras ficaram numa situação não das melhores, podemos assim dizer, por conta das manifestações. Vou já para o Dr. Ilófero, uma vez que já tem o microfone nas mãos. Dr. Ilófero, como é que olha para aquilo que seria o setor de turismo por conta, ou depois das manifestações, o que é que o governo deve fazer para alavancar este setor, uma vez que foi severamente afetado por conta das manifestações? Bom, de fato, o que aconteceu é calamitoso e, no entanto, neste caso específico dessa situação, há uma certa diferença com outros casos que também têm afetado o turismo na província de Inhambane. Nós estamos aqui numa situação de uma conjuntura geral e é com base nessa situação que deve-se, de alguma maneira, analisar como sair-se deste problema que afeta bastante a área do turismo e principalmente os postos de trabalho, entre outros. Portanto, quero com isso dizer que, no que diz respeito a este cenário, a primeira coisa que tem que se fazer para que
haja um impacto visível é a normalização da situação. Porque estamos numa situação em que os edifícios, assim como aqueles produtos que em princípio não são perecíveis, existem lá no local. Nós não estamos igual àquela situação em que passa um ciclone ou outro tipo de calamidade natural que devasta as infraestruturas, que depois precisa de uma reposição de raiz. Não, nós estamos numa situação que basta ela ficar estancada, automaticamente tudo volta à normalidade. Queremos isso dizer o quê? Que as infraestruturas estão lá, os bens adquiridos, pelo menos os bens não perecíveis estão lá. Houve sim um impacto, sim, porque os turistas deixaram de vir e foi dinheiro que deixou de entrar, e há de haver um impacto naquilo que é no pagamento dos salários e outros tipos de obrigações por parte das entidades hoteleiras. No entanto, como esta é uma daquelas situações em que não houve devastação, porque por aquilo que consta, pelo menos felizmente na província de Inhambane, não houve situações de saque, situações de destruição de instâncias turísticas, a não ser que me tenha passado despercebido alguma informação sobre isso, mas indo por esse diapasão, há que fazer referência que os bens, as instâncias turísticas, os bens que compõem as instâncias turísticas estão lá. O cenário é que mudou. Então, automaticamente, ao se repor o cenário anterior, volta a estar como estava antes. O que quer dizer que o turismo volta a fluir normalmente. Então, o principal problema neste momento é o estancamento da situação, que é voltar à normalidade, para que os turistas possam vir cá com certeza de que virão passear e voltar como chegaram cá, sem nenhum outro tipo de constrangimento. E a seguir poderemos ver outros tipos de medidas que vão acompanhar esta normalização, de modo a que a área do turismo volte a estar como estava, e ainda mais melhor do que já estava. Pois bem, ficou aqui a intervenção do Ilófero da Conceição. Olhamos esta situação das manifestações na província de Inhambane, em particular no setor de turismo. Ainda nesta senda do turismo, iremos olhar no que diz respeito às instâncias hoteleiras, porque lá estão empregos vários jovens desta parcela do país. Vamos olhar mesmo de uma forma particular para o distrito de Vilanculo, neste setor do turismo. Por conta das manifestações, 4.000 jovens, ou mais de 4.000 jovens, correm o risco de perder emprego por conta desta situação das manifestações. O que o governo deve fazer para evitar o desemprego neste setor? António Zacarias, vou mesmo para si. Como é que olha por conta desta situação? Bom, o que o governo tem que fazer para evitar que haja desemprego massivo de cerca de 4.000 jovens seriam talvez adotar várias medidas para conter esta onda, porque 4.000 jovens voltados ao desemprego de uma só vez é um exército enorme que vai às ruas num momento em que as manifestações também ocupam mais os jovens, ou seja, não encontrando jovens empregados, é possível que se alimente mais ainda o exército dos que estão desempregados e que vão à rua para promover ou até para massificar o processo das manifestações. Agora, medidas concretas que o governo tem que adotar para evitar que os 4.000 ou cerca de 4.000 jovens vão todos eles de uma só vez para o desemprego seriam, se calhar, medidas eventualmente muito superficiais, mas não para evitar, porque a empregabilidade nesse sentido é feita pelo empresário, ou seja, pelo agente econômico e não pelo governo. Agora, medidas paliativas podem não resolver, mas por enquanto, se calhar seriam essas que seriam chamadas para conter ou apoiar naquilo que seria primário, visando efetivamente controlar esta situação.
O governo devia, junto aos agentes econômicos, encontrar novas metodologias de ocupação dessa juventude, que não seja necessariamente no arrumo das camas, na arrumação das mesas, na cozinha, e na jardinagem e eventualmente em outras atividades que são diretamente de apoio direto também ao cliente lá. Mas é preciso encontrar alternativas para isso. As instâncias turísticas, todas elas, mas todas mesmo, sem exceção, devem ter em conta algumas atividades de responsabilidade social. E essas atividades de responsabilidade social visam fortalecer o desenvolvimento local, e é com base nisso que nós achamos que podia-se ocupar parte dos 4.000 jovens, não é, em atividades de desenvolvimento local, através da responsabilidade social dessas instâncias turísticas, produzindo obras de artesanato, produzindo o sabão vegetal, produzindo, eventualmente trabalhando noutras atividades que acrescentem valor social na população local em torno do projeto de distância turística. Isso seria eventualmente parte do que deve ser feito para apoiar bastante na redução do despedimento massivo de trabalhadores. Exato. Pois bem, ficou aqui a intervenção do Antônio Zacarias, onde olhamos esta situação de cerca de 4.000 jovens que correm risco de perder o emprego no distrito de Vilanculo. Dr. Ilófero, como é que o governo deve olhar, ou que estratégia o governo deve traçar para que estes jovens, já sei que não possam perder o emprego neste setor de turismo? Bom, a ser esse dado, os 4.000 jovens, a ser dados de indivíduos que estavam empregados nas instâncias turísticas, queremos dizer que ainda tem mais, porque existem aqueles que são os trabalhadores que têm o emprego, que têm o trabalho diretamente nas instâncias turísticas. Existem aqueles que trabalham em harmonia, aliás, em consonância com as instâncias turísticas. Isto é, existem trabalhadores das instâncias turísticas, existem aqueles que são jovens que fazem artesanato, que ficam ao redor das instâncias turísticas. Portanto, a ser este dado só daqueles indivíduos que estão nas instâncias turísticas, significa que ainda o número pode vir a aumentar. Portanto, neste exato momento, uma vez que já havia feito referência que o principal remédio nesse exato momento, fora outras medidas paliativas, seria normalização ou devolução da situação anterior. Então, este é o trabalho que deve ser feito e que tenho máxima certeza que está sendo feito para normalizar a situação anterior. Quer dizer que vamos estancar a possibilidade desses jovens saírem irem, neste caso, para o desemprego. E também que os outros que têm os empregos indiretos nessas instâncias turísticas também fiquem sem nada a fazer. Então, a medida principal neste exato momento não é outra senão a normalização da situação, isso é, a devolução da situação anterior. Portanto, isso já é um trabalho ligado com a economia e também a política. É basicamente isso aí. Então, de alguma maneira é essencial que se volte a colocar naquele estágio, para depois irmos mais para um estado de evolução. Porque indo um pouco para aquilo que o Antônio Zacarias disse, que este número é muito para de repente ir esses indivíduos à rua, e vamos ver que neste momento que está a iniciar o ano letivo, diminuímos o número de pessoas que a qualquer momento iam à rua fazer as manifestações, porque víamos ali que tinham estudantes e tantos outros em idades escolares, jovens, crianças em idade escolar que ingressavam aquele grupo de manifestantes, porque olha para aquelas crianças, algumas delas até achavam aquilo divertido,
estarem naqueles gritos, estarem naquelas manifestações, fora outros fatores e outro tipo de motivação. Mas existiam crianças que estavam lá. Porque criança, quando vê aquele barulho, aquele aglomerado, vai para lá. E isto significa que mais uma, duas, três crianças já estão lá naquele grupo de indivíduos que estão a manifestar. Então, tendo esses indivíduos empregados, vamos reduzir os 4.000 e, coincidentemente, estamos entrando num período escolar, vamos reduzir aqueles estudantes que iam para aquele aglomerado de pessoas para podermos nas manifestações, e depois a resolução efetiva daquela situação, que é esta que vai significar a reposição da situação anterior de normalização desse setor. É basicamente isso. Exato. Ilófero da Conceição, ao olharmos aqui o desemprego no setor de turismo aqui no distrito de Vilanculo, ainda continuamos a olhar para vários temas que marcaram a província de Inhambane. Desta feita vamos olhar para a situação dos recursos cá na província de Inhambane. É sabido que a província é detentora de vários recursos, que existem empresas a explorarem estes mesmos recursos. António Zacarias, sabemos que a província de Inhambane detém de vários recursos, recursos estes que já existem empresas a explorarem, e sabemos que também a Petroquímica Sasol está lá a explorar o gás natural. E o que é que estes projetos, ou seja, o que é que deve ser feito para que estes projetos possam contribuir naquilo que é o desenvolvimento da província de Inhambane? Tanto os projetos da área petrolífera como da área do carvão, da área das areias pesadas, todos eles têm o condão de apoiar o desenvolvimento local. E apoiar o desenvolvimento local, isso é feito de forma multifacetada, sendo de responsabilidade social corporativa ou empresarial, sendo através dos acordos de desenvolvimento local, os famosos ADLs. Mas também através de uma contribuição específica que o Estado, o Governo, na sua tributação nessas empresas, transfere parte do valor para o desenvolvimento das comunidades nas quais o recurso é explorado. Ora, a responsabilidade social dessas empresas é fundamental para o desenvolvimento local. E não é uma medida de bel prazer das empresas, não. É até uma medida obrigatória, porque consta dos acordos. A priori, a chegada da empresa, há consultas comunitárias ou consultas públicas são feitas, dependendo das situações, e depois assina-se alguns acordos. E esses acordos são tripartidos. É o governo, por um lado, a empresa e a comunidade. A partir do momento em que os acordos são subscritos pelas partes, então tornam-se por si só uma obrigação de cumprimento dessas partes. Não é facultativo. Por um lado, existem os acordos de desenvolvimento local. E mais do que isso, é que se os acordos ou de responsabilidade social ou de desenvolvimento local, envolvido algum tempo, notar-se que não estão sendo funcionais para resolver o problema daquela comunidade específica onde se extrai o recurso, então há necessidade de se sentar e revitalizar esses mesmos acordos para que vão ao encontro das necessidades da comunidade local. Porque é para ela, a comunidade local, que deve se desenvolver estes projetos. Agora, isto é fundamental em todas as fases de desenvolvimento da mina, em todas as fases do desenvolvimento do projeto. E deve ser necessariamente aplicado reparando na necessidade de continuar válido
À medida em que se nota que este projeto não está sendo fiável, não está sendo aplicado na generalidade tendente a desenvolver o projeto, é preciso que se sente e volte-se à mesa para a renegociação. Portanto, é este mais ou menos o contributo que estes projetos devem dar nas comunidades. Eu ainda vou insistir. António Zacarias é alguém que já faz o pérpuro pela província de Inhambane e olhando para aquilo que é o reflexo das responsabilidades sociais oriundos destes projetos que estão a explorar os recursos cá na província de Inhambane. Qual é a análise que faz? Eu não sei se a população também sabe que para visitar a Sazol é preciso que se faça inúmeras cartas para a Direção-Geral da Sazol, que horas é em Maputo, mas depois as cartas têm de ser também partilhadas com a direção da Sazol na África do Sul. Ou seja, o volume de expediente que deve ser mexido para que se visite a Sazol é um exemplo, só a Sazol. O volume de expediente que deve ser mexido, seja das autoridades moçambicanas para que se visite a Sazol, impede a que haja uma verificação in loco do impacto direto a favor das comunidades sobre aquele projeto. Ou seja, não é um processo tão fácil assim, seja para a inspeção de qualquer natureza que seja, visitar um projeto daquela natureza para daí verificar até que ponto é que há um nível de satisfação entre o que está plasmado nos acordos e o que está sendo executado. Portanto, isto de certa forma impede a uma execução concreta e de satisfação da comunidade sobre o projeto. Portanto, por ser assim, e sendo assim, isto leva a que as comunidades, de certa maneira, não se sintam satisfeitas com o projeto, porque elas não têm acesso ao que consta dos planos e nem sequer para que possa fazer a monitoria do que há e o que deve ser benefício direto para elas. Então é mais ou menos esse o cenário. Doutor Ilófero, vou para si. Qual é a avaliação que faz por conta desses projetos existentes cá na província de Inhambane a explorarem os recursos? O que é que deve ser feito para que estes recursos que estão sendo explorados cá para poderem contribuir naquilo que é o desenvolvimento da província de Inhambane? Bom, costuma-se dizer que os acordos são para ser cumpridos. Existe aquele termo, mas é pacta sunt servanda. Se existe um acordo em que nele está inserido a questão da responsabilidade social e for assinado pelas partes, esse acordo deve ser cumprido à riscas e de forma obrigatória. Porque temos aí a comunidade que aceita, ou aliás, aceitou que o projeto existisse no local, foram feitas aquelas consultas todas e aplaudiram. Então, a comunidade está a cumprir a sua parte, que é de assistir o projeto, acompanhar a implantação do projeto e ficar satisfeita com o projeto, que tem um projeto na sua comunidade. Ela cumpre a sua parte, então precisa que a outra parte também cumpra a sua parte. Passa a repetição. Que neste caso que é a empresa. A empresa, quando vai a um local, traz consigo aquilo que são as externalidades positivas, assim como negativas. Então, aquelas positivas devem ser efetivamente sentidas pela comunidade. Então, não pode ser uma questão de a empresa achar que eu, neste momento, este ano, me apetece fazer isso para esta comunidade e faz aquilo e se dá por realizada e coloca no seu plano como algo que foi feito. Não, tem que ser cumprido taxativamente aquilo que foi combinado. Portanto, a questão principal para a resolução de muitos conflitos
para além da inspeção de trabalho, que vai-se para lá para ver se os trabalhadores são devidamente equipados, se as condições são boas, é preciso haver uma inspeção da parte que tem a ver, a parte que tem que haver apenas com a questão da responsabilidade social. Tem que haver uma inspeção nesse ponto, como se estivesse a fazer o mesmo tipo de inspeção de trabalho, o mesmo tipo de inspeção financeira, as auditorias, também tem que haver uma inspeção ou, quiçá, auditoria de questões só de responsabilidade social. E no fim de um período, ver se aquela responsabilidade social foi cumprida em 100%, em 50%, e se não foi cumprido na íntegra, quais foram os motivos para que aquele acordo na parte relativa à responsabilidade social não foi cumprido, e no ano seguinte ver o que pode se melhorar. Só desta maneira é que pode para além de monitorar, pode-se sentir um impacto direto nas comunidades, porque as comunidades precisam saber o que em 3 anos nós teremos, e depois destes 3 anos, o que nós tivemos e por que não tivemos, porque é normal, aliás, pode acontecer que um plano não seja cumprido na íntegra, mas tem que haver uma explicação, porque se disse que durante um período vai se cumprir um determinado plano, é porque já tinha-se feito todos aqueles cálculos que acompanham o plano. Então é basicamente isso aí, é necessário que os acordos sejam cumpridos na íntegra, de modo a que no fim possamos cobrar e vermos se realmente houve aliás, exigirmos o tal impacto que sempre esperamos à chegada dos projetos. Exato. Eu ainda volto a insistir nesta questão de desenvolvimento. Olhando para esta situação, qual a reflexão que o Ilofra da Conceição faz no que diz respeito à responsabilidade social? Acredito que conhece a província de Inhambane, já passou nos locais onde existem estas empresas exploradoras dos recursos. Como é que olha para o desenvolvimento da comunidade? Bom, se for para alguns sítios onde tem projetos, podes ver o surgimento de coisas que antes não tinham. Mas a questão é aquilo que se esperava que com a instalação da dimensão daquele projeto tivesse depois de tantos anos? E se é, tudo bem. E se não é, por que não é? Tendo em conta a dimensão dos projetos. Porque é preciso haver uma certa monitoria. Muitas vezes há empresas que vão fazer, que têm contratos, digamos, esse é o termo certo, que têm contrato com aquelas empresas, mas que não são locais. E são contadas como locais. Então, como é que essa monitoria sobre esses aspectos é feita? Porque no fim do dia, se aparentemente há instalação ao redor daquelas empresas, de empresas que não são locais, mas que contam-se como locais, o dinheiro que aquelas empresas ganham não fica ali, sai. Não estamos aqui, eu não sou apologista de que todos os trabalhadores dessas empresas que estão no desenvolvimento têm que ser locais, não sou apologista disso, sob pena de criarmos um outro problema. Moçambique é grande, as pessoas podem vir de qualquer sítio para trabalhar em qualquer sítio. E isso é bom para a questão da unidade nacional. Não pode haver uma situação de dizer que o projeto tal só pode ser trabalhadores daquele local. Agora, se é para falar de percentagens, aí é outra coisa. Mas as empresas que são subcontratadas, se na província existe capacidade para isso, é preciso fazer-se essa análise, porque muitas vezes vamos verificar que há empresas de fornecimento de pequenas coisas, mas que não são daquele pessoal dali local, nem da província, nem daquele local. Então, e no fim do dia, aquele dinheiro que é ganho não fica para aquele investimento local. Então, tudo isso aí tem que ser feito, tem que ser verificado dentro daquilo que é um plano de trabalho, um plano de responsabilidade social, para que, efetivamente, depois possamos fazer esta cobrança de que será que, porque eu posso passar pela estrada nacional, por exemplo, na zona de Inhassoro, aí à beira da estrada, tu vais verificar o surgimento de algum, mas é aquilo que era expectável. Se é, tudo bem, mas se não é, o que aconteceu? Que é para as pessoas amanhã não fazer uma comparação com outros polos de desenvolvimento e ver que não, nós temos uma empresa de 2 vezes maior que de outro sítio, e de outro sítio está mais desenvolvido. O que falhou cá, o que falhou lá? Isso tudo parte pela expansão e o tipo de compromissos que há entre a comunidade
e as empresas e a monitorização deste cumprimento por parte da comunidade, porque a comunidade já cumpre. Exato. É assistir o projeto, ver o projeto e digamos, abraçar o projeto. Este Exato. é um cumprimento de grande dimensão, porque a partir do momento que a população deixa de abraçar o projeto, estamos a ver aquilo que alguns dias temos visto. Então, o compromisso é duplo. É da comunidade, que abraça o projeto e assume como nosso, como delas. Nesse caso, nós, todos moçambicanos. E as empresas também que devem assumir como o compromisso como também delas e de todos. É basicamente isso. Pois bem, ficou aqui a intervenção do Ilófero da Conceição, chamado telespectador, que está aí ainda conectado a esta edição de debate. Nós temos a agradecer, e para si que nos acompanha a partir da nossa página do YouTube, temos a agradecer e muito obrigado pelos comentários e continue aí ligado a esta edição de debate. Para já, nós ainda continuaremos a olhar nesta questão de desenvolvimento da província de Inhambane, olhando mesmo para a parte da juventude. A juventude, António Zacaria, vou mesmo contigo. A juventude, nos últimos dias, considera-se sim a ser que é excluída de alguns projetos para o desenvolvimento da província de Inhambane. Então, olhando para esta situação, que estratégias devem ser traçadas para poder colocar a juventude nestas áreas para o desenvolvimento da província de Inhambane? O que exatamente deve ser feito para que a juventude faça parte para o desenvolvimento desta parcela do país? Alguns aspectos a ter em conta aqui. O primeiro é que a juventude tem que se sentir parte do processo de desenvolvimento do país, independentemente daquilo que considera exclusão ou inclusão. Esse é o primeiro aspecto. Não há de haver algum governo no mundo que tenha conseguido absorver toda a juventude do seu próprio país na empregabilidade estatal, não na empregabilidade governamental. Não há de haver. Agora, é preciso que a própria juventude se empenhe bastante em projetos que têm que ver com o seu próprio desenvolvimento. É preciso que a juventude implemente projetos que visam fundamentalmente exteriorizar os seus anseios, mas também, acima de tudo, os seus programas, e isso é que vai levar a que a juventude seja chamada a participar em certos campos de ação concretos, não é? Em função daquilo que é a sua aplicabilidade. Se a juventude não se experimentar em determinados projetos de desenvolvimento, não há de haver alguém que vá olhar para essa juventude como útil, como uma faixa etária de utilidade social alguma, enquanto não tiver implementado algo que demonstre ser de utilidade. Essa juventude tem que se empenhar, essa juventude tem que se aplicar, essa juventude tem que pensar em projetos que visam fundamentalmente exteriorizar as suas habilidades e as suas capacidades em função de tudo. Ora, o governo, como tal, tem também a missão de contribuir de certa forma para apoiar essa mesma juventude nos casos em que ela mostra ser importante, nos casos em que ela mostra ter um projeto concreto de desenvolvimento, que seja de produção alimentar, que seja de qualquer outra índole. Então o governo pode, de certa forma, apoiar, mas só apoia naqueles casos, ou deverá apoiar naqueles casos em que por si só a juventude já mostrou ter um plano de ação concreto. Por outro lado, é preciso ter aqui em conta um aspecto bastante importante. Os cursos profissionalizantes são extremamente importantes. Não basta que tenhamos várias escolas de ensino geral no país. É preciso pensarmos seriamente em escolas técnico-profissionais, aquelas que vão habilitar a nossa juventude, aquelas que vão habilitar a juventude, não é? Em atividades concretas, ou seja, em ferramentas necessárias e importantes para que essa juventude possa ir ao mercado e saber desenvolver certas coisas. No mundo todo, sobretudo aqui na nossa região, as máquinas que são usadas para enfarinhar o coco, a produção ralar o amendoim, as máquinas que já há muito tempo
elas são produção de jovens no Malawi, as moageiras são produção de jovens no Malawi. Não são empresas de grande gabarito que produzem aquilo. Mas é preciso que nós tenhamos esta capacidade de levar os nossos jovens e olhar para as habilidades desses jovens, meter em cursos profissionalizantes que é para produzirem, para trabalhar na serralharia, na mecânica e outras atividades, e não necessariamente ficar apenas à espera que o governo os possa chamar para trabalhar na administração pública, atendimento do cidadão no guichê, de uma repartição. Não é isso, provavelmente, que traz o desenvolvimento. Mas é preciso transformar é preciso dominar a ciência, não é? Produzir sumo de cana, que temos estado a ver. Aquelas máquinas têm de ser produzidas. Não basta que o jovem diga eu vou comprar uma máquina de produção de sumo de cana. É preciso também que o jovem tenha a ambição de produzir a própria máquina de fazer sumos. Portanto, é mais ou menos este o pensamento que temos a respeito da inclusão do jovem, para que ele não se sinta excluído para todos os efeitos. Exato. Muito obrigado, Antônio Zacarias. Ilófero da Conceição, compactua da mesma opinião de Antônio Zacarias, ou nem por isso, no que diz respeito ao envolvimento da juventude em vários projetos, ou seja, para o desenvolvimento desta província de Inhambane? Não, concordo plenamente com o que foi aqui referido por Antônio Zacarias, porque nos últimos tempos temos ouvido a questão do saber fazer, e porque se percebeu que realmente temos que avançar para este tipo de forma de estar na sociedade por parte da juventude. Exato. Também percebeu-se que aquela forma de ensino básico, que nós chamamos de ensino geral, não é muito adequada para o tipo de sociedade que temos. Pelo menos para apenas se priorizar para aquela massificação que havia que há neste caso, nesse tipo de ensino, talvez não seja o mais adequado nos moldes em que está sendo feito, ou que seja uma percentagem mais reduzida e se aumente também a forma de massificação do ensino técnico, porque já se percebeu que o tipo de sociedade que nós temos, em que o Estado não tem capacidade para absorver a todos, e também em nenhuma parte do mundo isto acontece, é necessário que as pessoas tenham ferramentas de forma individual e que possam apresentar à sociedade o produto do seu conhecimento. O que falou aqui Antônio Zacarias, máquinas de ralar coco, máquinas de tirar sumo de cana, não podemos importar esse tipo de máquinas. A necessidade de nós termos esse tipo de produtos cá tem que fazer com que haja uma criatividade nos jovens, de perceber que eu, em vez de ir à rua com cana, depois de exprimir com a mão ou com a boca, posso fazer sumo. Até aí está tudo bem. Onde é que vou ter a máquina? Vou mandar vir do país tal. Por que não irmos pensar numa máquina local e a seguir passarmos a multiplicar esse tipo de máquinas? Teremos a dupla vantagem no caso. Um indivíduo que quer fazer sumo de cana porque percebeu que tem mercado, e o outro, o mesmo indivíduo que vai fazer a máquina que vai exprimir aquela cana para vender. Então, tipos de produtos que são típicos da nossa terra, que é o dia a dia da nossa terra, é necessário que o uso desses produtos tenham soluções locais. As soluções para problemas que são locais, tentarmos, na medida do possível, termos soluções locais. Então, a juventude é chamada para isso. Claro que a formação é muito importante a todos os níveis, todo tipo de formação. Mas é necessário que cada coisa que a sociedade perceba que precisamos dessa coisa, tenha que haver uma capacidade criativa dentro dessa sociedade para criar aquela coisa e depois ser incentivado, porque temos visto muitas vezes jovens que criam coisas interessantes, faz uma reportagem sobre esse jovem e depois desaparece. Nunca mais os vemos, nunca mais conhecemos onde é que está aquele produto, e isso desencoraja tantos outros jovens que, em alguma maneira, querem que começa a perguntar: o que vale eu perder muita noite a inventar algo que só terá uma publicidade de 5 minutos e a seguir não é de conseguir massificar o meu investimento, porque só foi aquilo que eu fiz aquilo com recursos próprios, uma moeda cá, e depois então, enquanto que se for uma situação em que há uma ideia muitíssimo boa
de juventude, ser apropriada e depois, independente de onde vem esse jovem. Porque quando alguém tem uma criatividade, não pode se perguntar aquele vem de onde. É necessário que se pegue aquela criatividade e se assuma como a criatividade daquela sociedade. Porque ele não tem capacidade de ir mais avante. Não tem ninguém ao seu redor que possa o ajudar. E pronto, será que está condenado a morrer com a sua criatividade ali porque já não tem mais condições? Não pode ser assim. Então, portanto, temos que estar numa situação em que há uma criatividade que todo mundo admira. Aparece na televisão, aplaudimos, partilha-se nos WhatsApps e outro tipo de plataforma e a seguir desaparece. Tu até podes cruzar com tal jovem que tal que está lá em casa aquele projeto e depois já prometeram. Tá vendo? Então é basicamente isso. Então a juventude precisa de sentir que aquele meu vizinho mudou da sua situação social porque pensou, teve uma ideia boa e hoje ele está no outro patamar porque pensou. E ele também vai encorajar a perder noites, a pensar algo para depois a seguir também estar no outro estágio, digamos assim, de vida, né? Depois de ele ter pensado, ter inventado algo que tem um impacto na sociedade. Temos que incentivar e motivar as pessoas a criarem coisas que têm impacto na sociedade, porque a seguir nota-se que realmente ele trabalhou e foi reconhecido por aquela invenção que ele apresentou à sociedade. Exato. Obrigado, Ilófero da Conceição, por esta sua análise no que diz respeito ao envolvimento de jovens no desenvolvimento para a província de Inhambane. Desta feita, iremos rumar para um outro tema e, por sinal, último nesta nossa edição de debate. Vamos trocar de rumo, vamos olhar para questões judiciais. Há uma situação que mexeu com a província de Inhambane, não só o país todo, relativamente a uma pena que foi aplicada a um cidadão por ele ter tirado a vida de um macaco e foi condenado a 8 anos de prisão. Antônio Zacarias, como é que olha para esta situação? Cidadão é condenado a 8 anos de prisão por tirar a vida de um macaco na reserva de Pomene. Que análise faz? Bom, a minha análise não é na perspectiva de 8 ou 10 ou 15 ou 20 anos. É na sentença condenatória em si, que ela chega encarada pela comunidade, se calhar não como muito absurda, mas como algo novo, porque se isto levantou o problema até esta dimensão, em que a reação popular decidiu invadir e até vandalizar o acampamento da Reserva Nacional de Pomene, é mesmo porque, afinal, nunca a comunidade ouviu coisa igual. Surpreendeu a comunidade que matar um macaco configura-se numa certa tipologia criminal. Isso surpreendeu bastante. Primeiro porque esses são a população maioritária em qualquer floresta, pelo menos na província de Inhambane, os macacos. Segundo porque não estão em extinção, mas também porque são invasores das culturas agrícolas da comunidade. E este caso concreto dá-se nas proximidades da Reserva Nacional de Pomene, ou seja, numa área de conservação, onde já se esperava proativamente que os próprios fiscais e as autoridades da Reserva Nacional de Pomene deviam ter feito já um papel preponderante junto àquelas comunidades, explicativo, um papel demasiadamente elucidativo sobre a criminalização caso se abata um macaco, mas também, acima de tudo, sobre a necessidade de consciencializar a comunidade em torno da reserva, em torno da área de conservação, para que ela seja parte do próprio processo de conservação. Sem a comunidade, nenhuma reserva, nenhum parque, nenhuma área de conservação teria vida própria, sem a comunidade.
É preciso aproximar esta comunidade para que ela se sinta parte do projeto, que é para ela abraçar o projeto, que é para ela apoiar o desenvolvimento do projeto. Isto não foi feito, porque se isto tivesse sido feito, eventualmente nenhum membro da comunidade havia de abater o macaco. A coisa mais agravante é que, para que a justiça continue a ter aquela balança que significa justiça, tem de ter um pêndulo, ou seja, tem de ir ao encontro dos dois pesos e trazer a média. E este processo vai passar necessariamente por aproximar-se, a justiça tem que se aproximar-se à comunidade, que é para ela desenvolver planos concretos de justiça. A comunidade tem que compreender que aquele nosso familiar não foi preso, não foi condenado porque cometeu um crime que abranda os céus. Não. A comunidade tem que compreender que, na verdade, o que ele fez é condenável. E para que a comunidade perceba que o que ele fez é condenável, é preciso que a comunidade toda ela, daquela região de Morungulo e outras comunidades, sintam-se parte do processo de conservação. E para que se sinta parte do processo de conservação, é preciso que a conservação aproxime-se a esta comunidade, que é para fazer parte também do processo em si. Isto não foi feito. A comunidade tem olhado para os macacos como invasores das suas culturas e sempre foi assim, para além de que o macaco come-se. Então, associando esses todos os elementos, não vejo eu até agora alguém da comunidade que pouparia a vida do macaco que invadiu suas machambas, arrancou as maçarocas, tirou as papaias ou tirou as bananas. Eu não vejo como é que um elemento da comunidade deixaria vivo esse macaco. Para além de que tem de afugentar para que não haja invasão às suas machambas, é também um alimento, o próprio macaco. Pois bem, muito obrigado, Antônio Zacarias, Ilófero da Conceição. Temos aqui esta situação em que um indivíduo é condenado a 8 anos de prisão por tirar a vida de um macaco. Que análise faz relativamente a esta situação? Bom, aqui nós estamos a ver que é um assunto que está a ser discutido nas Jusantes, quando em princípio devia ter sido discutido na Incente. Isso quer dizer o quê? O que o Antônio Zacarias aqui falou, e muito bem falou, a questão da sensibilização dessa população local. Porque a reserva tem um estatuto diferente de uma mata qualquer, no que diz respeito à questão da sua regulação. Porque os tribunais estão para aplicar a lei. E existe até aquela máxima que é também de direito, que o desconhecimento da lei não implica a eximissão de uma responsabilidade criminal. No entanto, será que neste caso concreto há espaço para a aplicação deste princípio taxativamente, como ele vem, tendo em conta todos os elementos que acompanham o direito, a sociologia jurídica, etc., onde tenta-se fazer uma análise dos elementos jurídicos já com outras perspectivas e com elementos adicionais da sociedade? Porque se formos aquilo que é a risca da lei, esta pena foi feito um grande exercício para que ela tivesse 8 anos. Essa pena é de 8 a 16 anos. No entanto, houve-se um grande exercício para que tivesse baixasse para a moldura penal imediatamente inferior. Mas mesmo assim, não estou a dizer que a população devia entender e devia ficar calma. Não. A questão é o que eu estou a dizer é que este assunto está a ser discutido nas Jusantes e não na Incente. E deve servir de exemplo para que nas próximas situações se antecipe essa população. Porque nós estamos a analisar uma coisa que nem precisamos de ir muito longe. Estamos a falar de um macaco que pode ter sido considerado como invasor daquelas comunidades locais, foi lá, roubou maçaroca, roubou outro tipo de alimento e causou danos nas machambas daquela população local. Para além de ser alimento, conforme disse Zacarias, até posso afastar essa parte de alimento. Temos aqui
várias vezes visto nos telejornais, mesmo acompanhado indivíduos que roubaram galinhas a serem linchados. O que quer dizer que nós temos uma população que, quando há uma situação de furto ou de dano ao seu patrimônio, reage de uma forma tão violenta para pessoas. Imagina lá para um animal. Não sei qual foi a motivação da morte daquele macaco, mas se irmos para essa perspectiva de que foi a sua machamba, invadiu, roubou, nem me estranha muito esse tipo de reação, pelo aquilo que tenho acompanhado em outros tipos de ilícitos criminais, em que uma pessoa entra num sítio, rouba um cacho de banana, é batido até ir parar no hospital e muitas vezes acaba não vivendo. Então, por isso que eu dizer que aqui a sensibilização da população tem que ser feita na nascente, a todos os níveis, todos os tipos de ilícitos, seja esses de nível sobre questões de ambiente e também de outro tipo de infrações criminais que a população deve ser preparada, ser incentivada, porque há casos que eles nem discutem, até são eles que vão atrás dessa situação. Houve aquela situação há semanas, se não mesmo há dias, de alguém que foi linchar um familiar por acusação de práticas de atos de feitiçaria. Foi a própria comunidade que foi atrás daquele indivíduo e foi castigá-lo de uma maneira que nem sei se viveu. O que quer dizer que eles já repudiam aquele ato, a própria comunidade repudiam um ato dessa natureza. O mesmo deve acontecer para todos os tipos de infrações. Como disse muito bem ao Antônio Zacarias, talvez devia ser feita uma sensibilização, porque eles iam dizer: estás a matar macaco por quê? Você não sabe que matar macaco é proibido. Ao que acontece com as tartarugas. Veja que a sensibilização das tartarugas já é muito maior relativamente a outros tipos de animais. Mesmo com os mangás, foi o mesmo trabalho. Antônio Zacarias, que é ativista, sabe muito bem o trabalho que se fez sobre a questão dos mangás, que era a população até fazia guerra, se nós queremos usar para a lei. Mas hoje em dia a sensibilização está lá, esteve lá, e consegue-se ver o impacto direto quando passas pelas margens da praia, quando passas pelas marginais dos vários locais daqui da província de Inhambane. Que este trabalho foi feito, levou anos, mas está lá. É a própria população que a seguir a ver alguém, ela é que intervém, não faz isso, não vês que isto é isto, porque já sabe o impacto daquilo. Então é basicamente isso. Todos os problemas de uma sociedade têm que ser resolvidos na nascente e não nas usantes. Deve ser assim. Só em casos em que há uma falha, não podemos dizer que já não se pode resolver na jusante, mas em princípio tem que ser resolvido na nascente. Pois bem, estimado telespectador, é deste jeito que nós colocamos o fim desta edição de debate que foi dirigido a partir de cada província de Inhambane, onde olhamos por vários temas, desde estratégias para o desenvolvimento desta província, olhamos para o setor do turismo e, por fim, o nosso último tema foi esta situação de um indivíduo que foi condenado a 8 anos de prisão por ter colocado o fim à vida de um macaco no distrito de Massinga, concretamente na reserva de Pomene. É deste jeito que nós colocamos o fim desta edição de debate, com promessas de voltar numa próxima oportunidade. Nós somos a FTV, tornando a sua visão numa realidade. Muito obrigado e boa tarde.